Aleluia. Quem tem uma Bíblia aí, pega a sua Bíblia nesse instante. Em nome de Jesus, pega a tua Bíblia. Quem não tem Bíblia, senta com o irmão. Alguém chega perto, empresta a Bíblia. Mas todos, peguem a sua Bíblia nessa hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Acompanha aí a palavra do Senhor. Acompanha em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Abra a sua Bíblia então, em João capítulo 14, versículo 15. Aleluia, Jesus. João capítulo 14, verso 15. Quem achou, diga amém. Aleluia. Igreja, presta atenção na palavra. Jovens, prestem atenção na palavra. Filhos, prestem atenção na palavra. Pais, prestem atenção na palavra, porque você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo você tem. Entenda isso. Deus está te dando a chance, a oportunidade de conhecê-lo. Deus quer que você o conheça, não por força e por constrangimento, mas abra o teu coração nesta noite. Abre o teu coração, queridos, porque o Espírito de Deus quer mostrar para você a grandeza de Deus, a grandeza da presença poderosa do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos à palavra do Senhor, e a palavra diz assim: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Ficar para? O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a um pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Fecha seus olhos. Senhor Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Deus maravilhoso, nesta noite, manifesta aqui, Senhor Deus, a tua graça, do teu poder e da tua unção, que a tua palavra, Senhor Deus de misericórdia, que transforma, que regenera, Senhor, a tua palavra que convence, ó Deus maravilhoso, e o teu Espírito, Senhor Deus, que transforma. Venha, Senhor Deus de misericórdia, habitar o coração de cada pessoa que aqui se encontra. Meu Deus, repreende agora o espírito, Senhor Deus, imundo e sujo. Repreende agora, Senhor Deus, o espírito maligno, Senhor, que tenta bloquear a mente, o entendimento, Senhor Deus de misericórdia, das pessoas, ó Pai. Repreende agora, ó Deus amado, e em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abre, Senhor Deus, os olhos espirituais da tua igreja, para que vejam, ó Deus maravilhoso, Senhor da glória, nesse instante o teu poder se manifestando, os céus abertos, ó Deus maravilhoso, sobre a vida daqueles que creem, Senhor, sobre a vida daqueles, ó Pai amado, que não se deixam, Senhor Deus, ser comprado pelo mundo, ó Senhor, não rejeita, Senhor, a tua boa palavra, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe-a de todo o coração, em nome de Jesus, ó Pai, enche cada vida com tua presença e com tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja, amém e amém. Amém, irmãos? Digam graças a Deus, digam glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o Espírito Santo de Deus,
sobre esse ser maravilhoso que habita no coração e na vida das pessoas que o recebem, que o aceitam, irmãos, que não se negam a conhecê-lo. Eu quero deixar claro para você que o Espírito Santo é dado para nós, por Jesus Cristo, para viver e habitar em nós, para viver e habitar em nossas vidas. No entanto, irmãos, cada pessoa decide o que quer para a sua vida. Se você quer que habite em você e no teu coração um espírito mau, um espírito de demônio, um espírito imundo, um espírito de destruição, um espírito de prostituição, um espírito de morte, um espírito de ganância, um espírito de violência ou o Espírito Santo de Deus. É você quem escolhe. É você quem vai decidir o que você quer. Jesus deixou bem claro: eu não vou deixar vocês sozinhos. Se vocês procurarem me ouvir e me obedecer, eu vou estar com vocês. Agora eu quero que você entenda uma coisa: não existe muitos caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus. Só há um caminho que leva a Deus. E enquanto nós não compreendermos isso, irmãos, nós vamos viver iludidos nesse mundo, achando que tem muitos caminhos que levam a Deus. Mas o próprio Jesus declarou: eu sou o caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Portanto, eu quero hoje chamar a atenção de todos os irmãos que aqui se encontram, desde o mais jovem até o mais velho. Irmãos, não negligencie a presença poderosa do Espírito Santo, porque o que você rejeita hoje, amanhã pode ser a sua maior necessidade, e porque você negou, você não sabe o que pode acontecer com a sua vida. Porque você negou ouvir a palavra de Deus e permitir que ela habitasse o teu coração. Pode ser que ela venha fazer uma falta tremenda na sua vida. Entenda uma coisa, irmãos. Essa palavra ainda é livre para todos nós, mas haverá um tempo que até ela será tirada. Então, em nome de Jesus, enquanto é tempo, toma posse da palavra. Recebe na tua vida. Coloca no teu coração. Medita na palavra do Senhor. Adore ao Senhor e receba a presença do Espírito Santo sobre você. Receba a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. E Ele vai te envolver, Ele vai te encher, Ele vai te fazer uma criatura renovada. Porque a palavra de Deus diz que é o Senhor quem nos renova todos os dias. Amém? Todos os dias somos renovados pelo Senhor. Mas aqueles que negam, irmãos, essa palavra e a mensagem e a presença do Espírito Santo não recebe renovo, mas recebe a cada dia um mal sobre a sua vida. A palavra do Senhor, ela é muito clara: vocês não serão amaldiçoados porque Deus os amaldiçoa, mas porque rejeitam a palavra que abençoa. Quem rejeita a palavra que abençoa, por consequência, irmãos, é amaldiçoado pela própria rejeição da palavra. Não é Deus que amaldiçoa as pessoas, são as pessoas que se amaldiçoam por não aceitarem a bênção. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, fala a respeito da bênção e da maldição. E Deus deixa muito bem claro: se vocês ouvirem a minha voz e obedecer, então vocês receberão as bênçãos. Mas se vocês ouvirem a minha voz, a minha palavra, e negligenciarem, e negar a minha presença, e negar a presença do Espírito Santo, então por consequência o que recebe é a maldição. Então vamos entender, irmãos, que o Senhor tem para nós a bênção, mas é nós que fazemos a escolha entre a bênção e a maldição. Jesus deixou para nós um espírito de bênção. E esse Espírito, ele diz, ele vai habitar com vocês, ele vai estar em vocês, ele vai viver em vocês, ele vai estar todos os dias com vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. Só fica sozinho sem Deus quem quer ficar sem Deus. Só fica sozinho sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, irmãos, quem quer ficar sem Deus. Agora entenda uma coisa: você pode querer ficar sem Deus nesse instante, mas o que você não está pensando é na tua vida eterna.
Tem pessoas que dizem assim: eu não quero saber de Deus na minha vida, porque eu ainda sou muito jovem, porque eu tenho muito para curtir. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quantos dias você tem. Você não sabe nem mesmo quantas horas você tem. Então não diga que é cedo. Você tem a oportunidade hoje de receber a palavra e o Espírito Santo na tua vida. Você tem a oportunidade de receber o Espírito excelente de Deus, que vai habitar você, vai viver com você e vai estar com você todos os dias da sua vida. Não vai te abandonar em momento algum, em situação nenhuma, porque o próprio Jesus prometeu que Ele não nos deixaria. Você está entendendo isso? O próprio Jesus prometeu: o meu Espírito não vai deixar vocês. Agora, se vocês, porventura, o entristecer, se vocês, porventura, o magoar, se vocês, porventura, o rejeitar, então, por consequência, vocês também serão rejeitados. Porque quem rejeita o Espírito Santo de Deus, rejeita o próprio Deus. Você está conseguindo entender isso? Quem rejeita o Espírito Santo de Deus, irmãos, está rejeitando o próprio Deus. Não entendeu ainda o que está fazendo. Não compreendeu ainda a consequência dos seus atos. Então preste atenção. Eu quero, junto com vocês, meditar nessa palavra. E eu gostaria que você lesse a palavra. Quem tem uma Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Quem tem Bíblia, pegue a sua Bíblia. Leia a Bíblia, irmãos, para que você não fique confundido. Eu não quero mentir para você, não quero falar nada para você que não esteja escrito aqui. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 15. Jesus continuou. Quem continuou, igreja? Portanto, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele disse o seguinte: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade. O Espírito do quê? O Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Agora preste atenção, que eu quero falar com vocês sobre algumas qualidades do Espírito Santo que Jesus diz, e que muitas vezes, irmãos, por rejeitá-lo, nós vivemos o inverso disso. Você está entendendo? Nós vivemos o inverso disso, por rejeitar a presença de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Então preste atenção, porque Jesus diz assim: olha, se vocês me amam, amém? Amém? Qual o significado desse amor, irmãos? Não é um amor de boca para fora. Não é um amor de palavras, irmãos. Às vezes alguém diz assim: eu amo Jesus, mas no íntimo não se importa com o que Jesus pensa, com o que Jesus vê, não se importa se está entristecendo a Deus ou não. Então esse tipo de amor é um amor mentiroso e falso. Não é esse tipo de amor que Jesus está falando. Não é desse tipo de amor que Jesus está dizendo que aqueles que o amar vão obedecer. O amor que Jesus está dizendo, irmãos, é aquele amor que nega o mundo, que nega o pecado, que nega as coisas desse mundo, que nega as mentiras, que nega as ilusões e se apega a Cristo, se apega ao Senhor e não sai da presença de Deus. O amor que Jesus está dizendo é o amor que rejeita todas as ofertas que o mundo faz. Se você diz que ama a Deus, mas você ainda continua aceitando todas as ofertas do mundo, se você acha que é melhor estar no mundo, se você acha que é melhor estar no meio daqueles que estão fazendo tudo quanto é coisa errada e que negam a Deus, então esse não é verdadeiramente o teu amor. Porque o amor do qual Jesus está falando é o amor daquele que nega todas as coisas dessa vida para amá-lo de verdade, para segui-lo de verdade e dizer: Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Portanto, eu rejeito o mundo, eu rejeito as coisas do mundo, eu rejeito o pecado do mundo, eu rejeito os vícios do mundo, eu rejeito as coisas que o mundo faz para fazer aquilo que te agrada, para fazer o que agrada ao Senhor. É desse amor que Jesus está falando.
E quando uma pessoa tem amor, dessa forma, irmãos, ele diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Obedecer aos mandamentos, irmãos, é negar a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Porque obedecer a mandamento é obedecer a algo que alguém determinou. Não é obedecer a tua própria vontade. Não é o teu eu mais que diz. Mas quem agora fala é Deus com você, e você obedece à voz de Deus. Você obedece aquilo que Deus está determinando que você viva e que você faça. E sabe por que Deus está fazendo isso? Sabe por que Deus está falando assim com você? Que você abandone tudo. Porque entenda uma coisa, irmãos, um dia Jesus também fez o mesmo por você. Ele abandonou os céus, ele deixou a sua glória, ele deixou toda a sua plenitude e poder, e ele desceu a nível de ser humano e veio viver como eu e você, passar as mesmas dores, as mesmas provas, as mesmas lutas e dificuldades que você passa, os mesmos sofrimentos e coisas piores ainda, por amor a você. Por amor a você, Jesus fez isso. Portanto, o que nós precisamos fazer para ter de verdade em nós e na nossa vida, irmãos, o Espírito excelente de Deus, para que Ele habite em nós, agora é hora de nós sermos recíprocos com o Senhor. Também deixar tudo, porque o Senhor Jesus, Ele diz: eu vou preparar um lugar para vocês. Vocês que me amam, vocês que verdadeiramente me amam, não somente de boca para fora, não somente de palavras, mas de atitude, de comportamento, de viver. Vocês que me amam, então obedeçam os meus mandamentos, diz o Senhor. Obedeçam os meus mandamentos. Versículo 16. E eu pedirei ao Pai. Quem vai pedir ao Pai? Quem vai pedir ao Pai, irmãos? Jesus Cristo, o próprio Jesus. Ele pede ao Pai. Ele vai pedir a Deus. E ele já pediu. Que Deus não deixe nenhum de nós sozinho ou órfãos. Que o Senhor não nos deixe abandonados à deriva nesse mundo, sofrendo por causa de diversas motivações. Às vezes uma pessoa tenta na sua vida fazer muitas coisas, e tudo que ela tenta fazer não dá certo. Isso lhe causa traumas, isso lhe causa sofrimento, isso lhe causa dor, isso lhe causa chateação, isso lhe causa depressão. Mas Jesus, Ele está dizendo assim: eu não vou deixar vocês sozinhos. Se vocês me obedecerem, se vocês andarem de verdade na minha presença, eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito do meu Pai, sobre vocês, e esse será o vosso consolador. Você está entendendo? Então você não viverá frustrado, você não viverá desanimado, você não viverá abatido, você não viverá deprimido, porque o meu Espírito que consola vai estar com vocês todos os dias da vossa vida, e Ele vai dar força para vocês, para vencer essas situações. Ele não vai deixar vocês passarem por sofrimentos maior que vocês possam suportar. Ele vai dar para vocês o escape, o alívio. Ele vai confortar você. Ele vai confortar o teu coração. Ele vai confortar a tua vida. Ele vai acompanhar você de manhã até a noite. Onde quer que você vá, onde você coloque a planta dos seus pés, Ele vai estar com você. Mas entenda uma coisa, irmãos. O Espírito Santo só anda com quem o aceita. O Espírito Santo de Deus, um leal amigo, só anda com quem de verdade o reconhece como amigo. Você está entendendo? Mas se nós só falamos que amamos a Deus de boca para fora, irmãos, então o Espírito de Deus não tem como andar conosco. Eu quero falar uma coisa aqui para vocês, irmãos, e principalmente aos jovens que estão aqui nessa noite. Tem muitos jovens aqui, graças a Deus. Mas eu quero falar com você, jovem. Em nome de Jesus, entenda uma coisa. Viva a sua experiência com Deus. Vive a tua experiência com o Espírito Santo de Deus. Não viva na dependência da oração do teu pai e da tua mãe. Não viva na dependência do clamor do teu pai e da tua mãe. Porque até a oração deles em teu favor pode te alcançar. Mas a vida e o relacionamento, isso você nunca vai ter se não for entre você e Deus.
Você nunca vai ter, se você não buscar. Jovens, em nome de Jesus, acordem, despertem, porque o mundo criou ilusões, e diversas ilusões, para atrair a mente do jovem, atrair a atenção do jovem. Observem que tudo o que o mundo produz é para atrair a atenção do jovem. Quando ele se atrai por aquilo, aí ele começa a achar que está curtindo aquilo. Presta atenção, porque eu também já fui jovem e eu já passei por isso. Ele acha que aquilo é o seu momento de curtição, então ele é atraído, aí ele acha que ele está curtindo, só que chega um momento que a curtição já se torna uma prisão. E essa prisão o leva à desgraça, à depressão, à opressão, porque o diabo se aproveita da sua fragilidade para agora se apossar do teu corpo e da tua vida e te fazer um dependente. Ele se aproveita agora da situação onde você está e onde você se encontra para te marginalizar, para destruir você, para você perder a moral, para as pessoas não olhar para você e não te respeitar. Mas quando um jovem desperta e acorda e entende que tudo nesse mundo, o que o mundo oferece é ilusão, ele reconhece verdadeiramente Deus tem vida. E uma vida que eu estou procurando lá fora. A vida que você está procurando no mundo, irmãos, Deus tem para você há muito tempo. Só que você não percebeu que o que o mundo tem é ilusão, o que Deus tem para você é a realidade. O que o Espírito de Deus tem para você é a realidade. O que o Espírito Santo de Deus tem para a tua vida não é um momento, não é um tempo, não é um período, é para a vida toda. Mas se você rejeita isso, você acaba assimilando aquilo que o mundo está te oferecendo e te entregando, e que aparentemente é bom, é alegre, dá para curtir, e depois se torna uma prisão, uma desgraça. E muitos jovens, muitos mesmo, estão se destruindo, porque rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a presença do Espírito Santo, rejeitam ouvir sobre o Espírito Santo. Quantos fecham o ouvido? Quantos fecham o ouvido e não aceitam a palavra e a mensagem? Entenda uma coisa, isso aqui é de graça, viu? Essa palavra é de graça, foi dada gratuitamente a mim e a você. Agora eu quero que você entenda uma coisa, o que Satanás cobra é um alto preço, é um alto preço contra a vida daqueles que se distanciaram de Deus. O que o diabo faz, irmãos, é cobrar um preço tão alto que você não pode pagar, que nenhuma pessoa pode pagar. Só Jesus pode pagar. Se você não entendeu ainda, Jesus pagou o preço por você. Mas o diabo, enquanto você não abrir a tua mente e o teu coração, ele tem contra você uma cédula que ninguém nesse mundo pode pagar. Somente a partir do momento que nós reconhecemos a necessidade do Senhor, do Espírito de Deus na nossa vida, e reconhecemos que somos dependentes, então Jesus, com teu sangue precioso, paga o preço do nosso pecado, do nosso erro, das nossas falhas, de todo o nosso engano, irmãos, e muda a nossa vida e a nossa história. Agora entenda uma coisa, Espírito Santo nos é dado para ser para nós, irmãos, o nosso auxiliador, para ser, irmãos, aquele que vai nos ajudar nos momentos de dificuldade, os momentos de prova, os momentos de luta da vida. O próprio Jesus declara, presta atenção, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Por que Jesus está falando outro Consolador? Porque Ele não estaria mais em corpo terreno,
não poderia mais estar ajudando, protegendo, cuidando, sarando, mas ele diz, eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Consolador, um outro Consolador, ele vai estar com vocês, assim como eu estou, ele vai estar. Você está entendendo isso? E o Espírito de Deus, irmãos, é o próprio Cristo em nós, entenda isso. O Espírito do Senhor é o próprio Cristo em nós. Então, em nome de Jesus, quando você renega o Espírito Santo, quando você rejeita o Espírito Santo, você está renegando e negando o próprio Deus. Quando você acha, eu não preciso disso, eu não preciso dessas coisas, toma cuidado em nome do Senhor Jesus Cristo. Reflita sobre as suas palavras, sobre as tuas atitudes, sobre os teus pensamentos. Porque só o Senhor Jesus pode nos livrar da condenação eterna e só o Espírito Santo, irmãos, pode nos fazer conhecer a Deus de verdade. Segue comigo. O Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Preste atenção, Jesus fala no Espírito de verdade. Espírito da verdade, qual o significado disso, irmãos? Que o Espírito de Deus, irmãos, é aquele que nunca vai trair você, nunca vai trair a tua confiança. O Espírito de Deus, querido, é aquele que nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar só. Ainda que você olhe ao redor e diga, não existe ninguém ao meu lado, não tem ninguém por mim, todavia você pode ter convicção e certeza, se você ama a Deus de verdade, se você ama o Senhor e guarda a palavra do Senhor, o Espírito de Deus está com você. O Espírito de Deus está em você, habita em você e não te abandona, você não está sozinho. Você está entendendo? Porque esse Espírito, irmão, é Espírito da verdade. Nele não há mentira, nele não há falsidade. Nesse Espírito não há traição. Agora, se você não quer, e se você não quer receber o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, então você pode ficar à vontade para receber o Espírito do mundo, aquele que habita o mundo. Você tem toda a liberdade para isso. É escolha isso. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. São coisas que você já sabe, são coisas que você já ouviu, são coisas que você já compreende, mas são coisas que muitas vezes você nega. O mundo jaz no maligno e quando você escolhe as coisas do mundo, entenda, você está escolhendo o mundo e você está escolhendo aquele que domina o mundo. A vida é feita de escolhas e cada pessoa faz a sua. Só que entenda que escolhas também geram consequências. E as consequências podem ser traumáticas e dramáticas na vida de uma pessoa que escolhe o mundo, ao invés de escolher a Deus. Ao invés de escolher fazer a vontade de Deus. Pessoa que escolhe, irmãos, viver para o mundo. Eu não conheço, irmãos, eu não conheço. Pessoa que diga assim, a minha vida é plena, porque Deus está completamente no controle da minha vida e Ele vive no mundo. Não conheço pessoa assim, porque não dá, porque luz e trevas não se misturam. Não tem como uma pessoa viver no mundo e dizer que está tudo certo, que está tudo bem, irmãos. Não tem como uma pessoa fazer tudo aquilo que o mundo está ditando para que ela faça e dizer assim, Deus está comigo. Essa é a maior expressão que a gente vai ouvir todos os dias. Deus sabe, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Mas vamos entender uma coisa, irmãos. O Senhor Jesus diz, olha, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês me amarem de verdade, então vocês vão me obedecer. E o obedecer ao Senhor Jesus vai na contramão do mundo, vai na contramão das coisas do mundo. O obedecer a Cristo vai na contramão daquilo que o mundo oferece. Aquilo que encanta as pessoas do mundo não é o que encanta aquele que está na presença de Deus, aquele que aceitou o Espírito de Deus sobre a sua vida. Porque o Espírito de Deus é Espírito de verdade, ele não deixa ninguém confundido. A pessoa que o recebeu sabe fazer boas escolhas. A pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, ele sabe fazer as boas escolhas. Mas a pessoa que se afasta do Espírito Santo, irmãos, só faz escolhas más.
É fácil você ver, irmãos, e é fácil você enxergar essas situações na vida de pessoas que se apostatam da fé. Antes, uma vida na presença de Deus e uma vida plena. Afastou-se do Senhor, abandonou a fé. E aí, irmãos, cumpre-se aquilo que a palavra de Deus diz. Torna o primeiro espírito que um dia habitou aquela vida e traz 7 demônios pior para habitar e causa uma desgraça 7 vezes maior na vida de uma pessoa. Mas isso é escolha. Cada pessoa faz a sua. Deus não quer forçar ninguém, irmãos. Deus não quer que você viva na presença dele por força, mas por escolha. Entenda, Deus te ama, sacrificou o próprio Filho por você, em teu favor. E o próprio Filho de Deus, antes de ir para a cruz, declara: eu vou voltar para meu Pai, eu tenho uma missão aqui para cumprir, eu vou voltar para casa, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o meu Espírito, que é consolador e é verdadeiro, é Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer. Você está entendendo isso? O mundo não pode conhecer, portanto, não procure no mundo, que você só vai achar na presença de Deus. O mundo não pode conhecer, é isso que a palavra de Deus está dizendo, meu irmão. Então entenda em nome do Senhor Jesus Cristo, não fica mentindo para você. Ah, eu estou aqui, mas está tudo bem, Deus está comigo. Toma cuidado. Toma cuidado, porque o Espírito de Deus habita em corações obedientes, em vidas obedientes. Em pessoas, irmãos, que procuram obedecer, porque o próprio Jesus está dizendo: se vocês me amam, obedeçam aos meus ensinamentos. Então entenda isso, irmão. Existe um processo e um caminho, e apenas uma forma de recebermos o Espírito de Deus e Ele habitar na nossa vida, se formos obedientes a Deus, obedientes à palavra de Deus. Se nós ouvirmos essa mensagem, essa palavra, irmãos, e não negarmos ela, mas receber no nosso coração e colocá-la em prática todos os dias da nossa vida. Segue comigo, versículo 17. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver. Você está entendendo? O mundo não pode receber esse Espírito, porque o mundo não consegue vê-lo. Como que nós recebemos esse Espírito, irmãos? Como que nós vemos o Espírito de Deus, queridos? Dá para ver com os olhos? É assim que se vê o Espírito Santo? Não, irmãos, não é assim. Primeiramente, o Espírito Santo é um ser vivo. Então você só pode conhecer se você tiver intimidade e relacionamento com Ele. Como você conhece um irmão, você conhece o Espírito Santo. Porque você dá liberdade para Ele na sua vida, e Ele vem e acampa sobre a sua vida. Ele habita em você, Ele está em você. Então você pode vê-lo e reconhecê-lo, porque você sente Ele perto de você. Você sente Ele na tua vida. Você sente Ele em você. Está complicado demais? Está complicado demais para você entender que o Espírito de Deus é um ser, que Ele é vivo, que Ele tem sentimentos, e que Ele quer dividir com você a graça do Pai, a graça de Deus. Ele quer fazer com que você seja uma pessoa feliz, que haja verdadeiramente paz no seu coração, alegria, que você tenha verdadeira motivação de vida, e não ilusão de vida. Que você o conheça de verdade, e você possa ter uma experiência com Deus, profunda e verdadeira. Dá lugar ao Espírito Santo. Dá lugar ao Espírito Santo, permita. Não feche o teu coração. Ah, pastor, eu venho na igreja, mas nada muda na minha vida. Como você vem à igreja? Como você vem à igreja? Você vem à igreja com um propósito de simplesmente participar de mais um culto que te motive, ou com um propósito de renovar a tua aliança com o Senhor? Porque existe nesse tempo que nós estamos vivendo
muito dessa questão de reunião motivacional. Eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. Pastor não foi levantado para fazer alguém ficar motivado. Pastor foi levantado para ensinar pessoas a andar na presença de Deus. Quem vai motivar você é o Espírito Santo de Deus. Se você obedecer, se você ouvir a mensagem, a palavra e colocar no teu coração, então entenda uma coisa, o Espírito Santo que habita você, que habita a sua vida, ele vai te motivar, ele vai ser o motor na tua vida, que vai fazer coisas novas acontecer. Você vai ter uma nova vida em Cristo Jesus através do Espírito Santo, não através de uma pessoa, de um pastor e de qualquer pessoa que seja. É através da presença do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus diz assim, ó, esse Espírito o mundo não pode receber, mas quem o vai receber? É a pessoa que obedece ao Senhor. É a pessoa que aceita a palavra do Senhor, é a pessoa que aceita obedecer ao Senhor. Para nós terminarmos aqui, nós vamos orar já. Segue comigo. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e habita em vocês. Você está entendendo? Quem conhece o Espírito Santo é aquele que tem intimidade com Ele. Quem conhece o Espírito Santo é aquele que abriu o coração para Ele, que permitiu que Ele entrasse, que deu a Ele a oportunidade de mostrar, de se apresentar para você. Sabe quando você tem vontade de apresentar um bom amigo para alguém? Alguém já teve esse desejo? Poxa vida, eu tenho um amigo muito legal, queria apresentar para o resto da minha turma, dos meus colegas. Aí você marca um dia e vai e apresenta essa pessoa, ó, esse aqui é fulano de tal, um amigo meu, é gente boa. Não é assim que você fala? Não é assim que você fala? Quando você está apresentando alguém? Eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. Quero te apresentar um amigo. Ele se chama Espírito Santo. E esse Espírito é de verdade. É o Espírito da verdade. Ele é gente boa, ele é gente fina. Ele é poderoso, ele é maravilhoso. Espírito Santo que pode mudar a tua vida e a tua história. Mas fique à vontade, é você quem decide se quer conhecer ou não. É você quem decide se você quer a amizade desse bom amigo ou não. Porque entenda uma coisa, irmãos, ele só pode habitar um coração que o aceita, que o recebe. Jesus diz, ele está em você e ele habita em você. Ou seja, se você der lugar, ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Amém? Amém? E para a gente encerrar, você vai dar um salto aí do capítulo 14 para o capítulo 15, verso 26. Capítulo 15, verso 26. E nós vamos orar. Quem achou, diga amém. E diz assim, quando o auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Eu sou quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. Amém? Preste atenção, verso 26. Quando chegar o auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Falará a respeito de quem? De Jesus. Então entenda uma coisa, irmãos. O Espírito de Deus só professa coisas celestiais e não coisas mundanas. O Espírito de Deus professa coisas que procedem de Deus e não do mundo. O Espírito de Deus professa coisas, irmãos, que vêm do trono, do alto. Amém? E não coisas desse mundo. Não se iluda. Não se iluda com esse mundo e com o espírito desse mundo, mas receba o Espírito Santo de Deus na sua vida e se deixe ser tocado, dirigido, guiado por Ele. Porque o próprio Jesus está dizendo, quando chegar o auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, Ele falará a respeito de mim. Eu sou, e sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. Então entenda, Jesus lá no começo ele está dizendo, ó, eu vou enviar para vocês o Consolador. Vocês não vão ficar órfãos. E aqui ele está dizendo assim, ó, quando ele vier, ele vai falar a respeito de mim. Então, filho, filha,
Irmão, irmã, se algum espírito testifica desse mundo, não procede de Deus, porque o Espírito Santo vem testificar das coisas celestiais. Você está entendendo? O Espírito Santo veio para edificar pessoas para um dia estar na vida eterna, irmãos. Ele não veio, irmãos, para misturar coisas, irmãos. O Espírito Santo não é mentiroso, irmãos. Você está entendendo? O Espírito Santo não é mentiroso. Agora eu quero falar com vocês uma última palavra, preste atenção. Se Jesus está dizendo que o Espírito Santo vem para falar a respeito de Jesus, por consequência, o Espírito Santo não vem falar de coisas dessa vida e desse mundo, coisas que estão sendo ensinadas e ditas nessa geração. Preste atenção. Jesus morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, pagou o preço de sangue na cruz do Calvário. Morreu por causa dos nossos pecados. Portanto, irmãos, não caia no engano de que continuar vivendo no pecado receberá salvação. Porque Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Então, quem vive no pecado, irmãos, está condenado a morrer. Mas quem vive na presença de Deus e abandona, se afasta do pecado, então terá a vida eterna em Cristo Jesus. Porque existe hoje uma falsa, um falso evangelho sendo pregado, de que a pessoa pode continuar fazendo tudo que foi errado na vida, cometendo todas as mazelas da vida, que Jesus a ama do mesmo jeito. Toma cuidado. Abre a tua mente e o teu coração para entender a palavra de Deus. Porque Jesus, até a mulher que foi pega em adultério, irmãos, Jesus disse para ela assim, ó, alguém te condenou, mulher? O que a mulher disse, igreja? O que a mulher disse? Jesus perguntou, alguém te condenou, mulher? O que a mulher disse? E o que Jesus disse à mulher? A gente lembra dessa parte, né? Agora presta atenção o que mais Jesus disse. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você está entendendo? Jesus está dizendo, abandona o pecado e tenha uma vida na presença de Deus, porque senão, o pior que isso aqui vai te acontecer. Você estava a ponto de ser morta a pedradas, mas o que pode acontecer é que você pode morrer a pedradas e a tua alma também ir para a eternidade, sofrer e ranger. Você está entendendo? Jesus está deixando muito claro, irmãos, que o pecado não faz parte de uma nova vida. O pecado é parte da velha vida, de uma velha natureza. Quem tem Cristo Jesus na sua vida, procura viver na presença de Deus e viver uma vida de santidade. Não é continuar cometendo erros e achar que Deus vai engolir isso. A palavra de Deus não mudou. A Bíblia não mudou. A Bíblia é a mesma. Fica de pé, vamos orar nesse instante, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Liga teu coração com o Senhor nesse instante, amados. Fala com Deus nessa hora. Eu gostaria de, junto com você,